Pessoal, eu sou a Luísa Pécora, criadora do Mulher no Cinema, e estou aqui para fazer um bate-papo com a Carol Duarte, que é atriz de A Vida Invisível. Carol, muito obrigada por participar da live aqui Eu fiquei hoje. muito feliz com o convite, estou bem Que feliz bom, mesmo. que ótimo. Então, na verdade, assim, para quem não sei, estava muito fora do ar, né, nos últimos meses, A Vida Invisível é o novo filme do Karim Ainus, que é estrelado pela Carol e pela Julie Stockler. E o filme foi premiado, na verdade ganhou, né, o principal prêmio da Mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes, que é um prêmio super importante, foi inédito para o Brasil, né, e foi inclusive o júri era presidido pela Nadine Labac, que é a diretora do Cafarnal, que o pessoal Maravilhosa. do Mulher no Cinema gosta muito da Nadine, e também foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional, né, que é o novo nome da categoria filme estrangeiro, e depois de passar por todos esses festivais e mais um monte de outros festivais no Brasil e no mundo, vai estrear nos cinemas agora no dia 21 de novembro. Então a gente vai falar sobre o filme, vai ser sem spoilers, tá, Carol? A gente Tá não bom, vai contar nada muito grave para ótimo. vocês. E vocês podem fazer perguntas também para Carol aqui nos comentários. Algumas pessoas já mandaram perguntas em outras redes sociais que eu trouxe também. Mas então, para começar, eu queria que você contasse então o que é o filme, contar um pouquinho com as suas palavras mesmo, qual é a história. Sem spoiler, né? Sem spoilers. Então, o filme se passa na década de 50, no Rio de Janeiro, e é baseado num livro da Marta Batalha que chama A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Uhum. E esse filme fala do amor de duas irmãs, que é a Guida e a Eurídice, né? Eu faço a Eurídice e a Julie Stockley faz a Guida. E por esses homens que a cercam, o pai delas, o marido da Eurídice, assim, um pouco essa sociedade da década de 50 bastante patriarcal e machista, assim, Uhum. separam essas duas irmãs e elas passam o tempo todo no filme tentando se achar, assim. Então o filme fala mais ou menos isso. Eu não vou me alongar porque senão eu vou sem querer, com certeza, dar Falar algum um spoiler. spoiler, né? Isso. E eu queria que você contasse um pouquinho como que você chegou a esse papel, nessa escalada, porque eu sei que rolaram uns testes em vídeo, que tinha que Teve. descascar uma batata, uma coisa Teve assim. isso, Como é que coisa do foi isso? Karim, né? É. Foi o seguinte, eu vi no Facebook um post pedindo um vídeo de 3 minutos, em silêncio, em maquiagem, de cabelo solto, para enviar para a produção do filme, que ninguém sabia o que era o filme. Sabia só que o diretor era Qual o era o Karim. papel? Nada. Nada, zero. E eu mandei esse vídeo. Teve algumas atrizes que mandaram descascando batatas, mas acho que foi uma segunda etapa. Tá. E aí me chamaram para o teste presencial. O teste presencial com Karim e a Nina Coco, que é a diretora assistente, Uhum. era um texto daquele livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, sabe? Da Svetlana. Uhum. Que não tem, então, a ver com o filme, né? Mas tem a ver, porque essas mulheres que né, batalharam aí na Segunda Guerra Mundial, óbvio que não tem uma coisa direta com o filme, mas são mulheres em uma situação, assim, de pressão ou violência e tal. Uhum. E aí, eu me lembro que eu fiz o teste com eles, aí dentro do teste tinha várias coisas, tinha uma cena com outro ator, tinha que dançar, enfim, aí eles me avisaram que eu tinha passado e ainda assim eu não sabia o que era o filme. Sério? É, E quando você foi saber, então? Qual foi o momento em que você que eu ficou sabendo para soube. onde você estava entrando, né? Olha, eu fiquei sabendo na primeira leitura de roteiro que aconteceu aqui em São Paulo, numa. Nossa, eu me lembro que o roteiro não tinha tinha a ver com o que tá no ar, com o que o filme é, né? Mas era bem diferente o final e tal. Mas aí eu descobri quem era Eurídice Entendi. e que eu ia fazer Eurídice. Uhum. E aí, como foi, assim, uma vez que você entendeu o que você ia fazer, o que você achou? Eu gostei muito do roteiro quando a gente leu a princípio, assim, achei que foi uma história muito. É um folhetim que te pega, assim, mesmo lendo o roteiro, eu queria saber o que ia acontecer com essas duas irmãs e tal. Eu me lembro que depois de um tempo a gente estava fazendo outras leituras de roteiro e o Karim veio com um dado de que de fato ele ia fazer um melodrama. Na época, eu estava no ar com uma novela chamada Força do Querer, que eu fazia uma personagem chamada Ivan, que era um garoto que se descobria trans. Uhum. E eu já estava na novela e tal, e a novela, todo mundo sabe, né? É um pouco o que forma a nossa identidade, talvez,
cultural do Brasil, que é todo mundo assiste novela, né? E aí, quando o Karim falou que era um melodrama, eu pensei, nossa, eu achei, porque o Karim tem, né, o filme dele, sei lá, Viagem Porque Preciso Volta Porque Te Ama, é um filme que tem uma, né, ele faz aquele filme de uma maneira muito diferente e tal, então eu achava que ia ser alguma coisa do tipo. E aí, quando ele falou que ia ser um folhetim, eu fiquei surpresa, assim, falei, melodrama? Até com um certo preconceito, assim, né, como que vai ser contar essa história assim? Porque eu queria, sei lá, eu tava fazendo a novela e eu queria sair fazendo as coisas muito loucas. Só que foi surpreendente, assim, porque óbvio que as referências do Karim ajudaram muito, mas foi surpreendente porque faz todo sentido contar essa história de uma maneira folhetinesca, né? Olhando o filme hoje. Então foi meio assim que eu cheguei no filme. Tá. E assim, eu li uma reportagem da revista Continente que a Luciana Veras fez, ela falou com várias pessoas da equipe, e a Nina, justamente, que é a diretora assistente, né, contou que quando você estava fazendo... Na verdade, primeiro ela contou que foram 2.000 vídeos e 300 testes, então você foi escolhida depois de bastante, tinham muitas concorrentes, né? E quando você estava fazendo o primeiro teste presencial, ela disse que o Karim mandou um bilhete para ela escrito: ela é Eurídice, não sei mais o que pedir, né? Você sabe por que ele falou isso? Ele te contou o que em você era tão Eurídice assim, que era isso e pronto? Eu não sei te dizer muito. O Karim, eu acho que tem uma coisa que talvez eu tenha apresentado no teste, que é algum mistério, assim. Alguma coisa meio não tão dada, sabe? Então, acho que talvez isso possa ter sido uma vantagem para mim, assim, acho que talvez ali eles tivessem visto a Eurídice, que é um pouco a Eurídice, né? Ela é uma mulher mais pra dentro, assim, mais introspectiva. Talvez tenha sido isso, mas você não sabe exatamente, ele não chegou a... Não. E conta um pouquinho também de como foi o trabalho no set, assim, porque eu li também que vocês tinham que ser chamadas pelo nome da personagem, que vocês não podiam usar o celular, vocês ficavam bordando, né? Isso. Conta um pouquinho desse... E foi muito dessa preparação, foi com a Nina, é isso? Então, a gente teve uma preparação bastante intensa antes, porque eu não conhecia a Júlia, a gente não se conhecia, e para quem vai assistir o filme, né, essas duas irmãs, a Guida e a Eurídice, elas são muito, muito conectadas, e essa coisa mesmo de irmão, né, que às vezes conhece o corpo, o cheiro, a piada que vai dar certo, a piada que vai dar errado, então a gente precisava criar uma conexão muito profunda, assim. O que aconteceu foi que a gente entrou na sala de ensaio e a gente já entendeu um pouco o tom do Karim, assim, né, o que o Karim o Karim estava pedindo, né? Acho que o Karim é um diretor que gosta muito de exagero, acho que ele escolhe um elenco também, teatro, que muita gente do teatro, por conta disso, acho que o teatro expande mais o ator, né? E o que aconteceu foi, a gente tinha uma regra no set, não era só os atores, ninguém podia usar celular, e nenhum ator podia ter nenhuma relação com a equipe. Foi passado também um e-mail muito bom, assim, de o que não seria permitido num site de filmagem, que seria qualquer episódio de racismo, de misoginia, de homofobia, não teria nenhuma tolerância. Que bom. Isso foi muito bom, assim, porque por mais que isso possa ser uma obviedade, né, quando você tem um e-mail que é passado para todo mundo que vai fazer o filme, acho que as pessoas, tem uma força, acho que as pessoas se ligam. Então foi um jogo, assim, a gente fez toda a preparação e a gente sabia disso, né, que então a gente não ia poder conversar com a equipe, a gente fez aula de bordado, eu acho que o bordado tem a ver com a época e com essas mulheres, mas também foi muito bom, porque quando, sei lá, cinema é complicado, porque às vezes o cara demora meia hora para montar a luz e a gente que é ator fica esperando, então ao invés de a gente ficar só esperando, a gente bordava. Isso foi muito bonito, assim, porque surgiram bordados incríveis do processo, assim, porque a gente tá sempre... O Karim deixava a gente muito mexido, assim, muita flor da pele o tempo todo. Mas também é bem exaustivo, assim, porque em vários momentos a gente ficava muito só. Tá. Eu podia conversar com a Nina, com o Karim e com o Bartô, que era o assistente da Nina, né?
Mas não era tipo uma conversa, assim, né? Ninguém me chamava de Carol, era Eurídice ali, era um campo um pouco sagrado de Sei. criação. E é ótimo. Eu acho que não só pro ator, mas para todo mundo que faz o filme, pra equipe, porque todo mundo tá concentrado naquilo que precisa estar concentrado. Então, se é pra, sabe, montar aquela luz, se monta aquela luz e não fica no celular, eu acho que o celular de fato Distrai, atrapalha a gente, assim. Então, foi bom. Mas muito exaustivo. Imagino. Ai, desculpa, caiu o porta-copo. Ao vivo é assim, É. faz parte. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês podem mandar perguntas. Aliás, eu estou vendo que já estão chegando. Também tem algumas perguntas que mandaram em outras redes do Mulher no Cinema. Então, eu vou fazer uma da Bibi do Cinematógrafo, que perguntou assim: Carol, você se inspirou em mulheres reais e rolou uma pesquisa histórica de histórias diretas das mulheres da época para compor a personagem? Boa. Rolou uma pesquisa de mulheres de mais ou menos 80 anos, assim, que viveram no Rio de Janeiro naquela época. Teve um estudo, e eu acho que tem que ter um estudo, assim, um pouco do que estava acontecendo politicamente no Brasil naquela época, como que estava o Rio de Janeiro naquela época. Mas eu me lembro, por exemplo, de conversar com uma senhora na Tijuca, uma senhora portuguesa, de acho que 80 anos e tal, e eu queria muito perguntar para ela sobre como tinha sido a primeira vez dela. E sobre aborto também. E aí ela abriu a porta do apartamento dela, era na Tijuca, assim, e aí ela abriu a porta e o marido dela tava junto. E aí a gente sentou na sala, e eu falei, bom, e ele ficou o tempo todo na sala. Eu falei, eu queria tanto perguntar isso, né, mas meio chato perguntar na frente dele, né. E o tempo passando, eu falei, mas eu vou perguntar. Aí eu perguntei pra ela sobre aborto. Eu falei, a senhora conheceu alguém que fez um aborto e tal? Aí ela me disse assim, de imediato, não, isso não existia na época. Aí eu, mas, assim, nenhuma pessoa que a senhora conheceu, assim. Aí ela falou assim, não, sim, tinha, mas era natural. E o jeito que ela me falou e aquilo que, na verdade, ela não me falou com aquele homem na frente, me falou muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, a pesquisa, às vezes, das personagens não é exatamente do que a pessoa fala, mas do como ela fala, do que ela não fala, em qual circunstância, assim. E, além disso, de pesquisa, a gente conversou com algumas mulheres, e também uma outra coisa que me marcou muito é um vídeo que a gente viu de uma senhora, para falar sobre a primeira vez com senhoras. E uma senhora contou que ela nunca tinha visto o corpo de um homem nu na frente dela e que na primeira noite ele foi um cavalo. Ele fez 9 vezes na mesma noite, uma coisa assim. Então, esses relatos, assim, pontuais, eu tô falando o que ficou em mim, assim, fizeram muito a composição da Eurídice. Apesar de o Karim não exigir nenhum maneirismo da década de 50, nenhum estereótipo do que seria aquelas mulheres, sabe? O que eu acho interessante também no filme. Tudo bem que o figurino, o salto alto, dá, né, um corpo diferente do meu, mas nenhum dado assim, tipo, isso aqui, década de 50 é o jeito que falava. Isso não teve. Tá. Aproveitando até, vai ter um link com a pergunta que a Sara Grazella Rodrigues mandou. A gente não vai dar spoilers, mas acho que tudo bem dizer que a Carol tem cenas muito duras, assim, muito difíceis, violentas mesmo, né, na verdade, com o personagem do Gregório do Vivier, que é o marido dela, né? Então a Sara perguntou, você sentiu um peso ao interpretar cenas tão fortes de violência com o Gregório do Vivier? Olha, não são cenas agradáveis, né? Mas também por isso, assim, acho que o processo que o Karim e a Nina montaram pra gente, assim, antes de filmar, foi realmente muito importante pra gente confiar um pouco um no outro, trazer uma conexão, e eu acho que as personagens, elas nascem mesmo em relação, assim, em relação a outra personagem, em relação, né, ao ambiente. E eu e o Gregório, a gente criou uma parceria muito, muito legal, assim. O Gregório foi um parceiro incrível
durante as filmagens, fazia uma personagem muito intragável. Acho que não foi fácil para ele, eu sei que não foi fácil para ele, mas a gente criou essa conexão, assim. Então, todas as cenas que a gente fazia, o Karim esvaziava o set. Quem estava filmando, quem estava segurando a câmera era a Helene, que era uma mulher. Quem estava no boom era uma mulher, sabe, assim. Então eu me senti muito confortável, apesar de ser difícil, assim. E o Gregório também foi, a gente estava junto nisso, era um parceiro muito legal. O tempo todo a gente estava junto, nada foi desavisado, nada foi ruim, somos dois atores que fizemos aquela cena e ficou tudo bem. Eu ia perguntar se esse set com muitas mulheres fez diferença, assim, para você, nessas cenas em geral, né? Só a diretora de fotografia já ser mulher já é uma coisa bastante rara, né, na verdade. Fez diferença, fez diferença. Tinha chefes de equipe, a maioria eram mulheres, né? Faz diferença porque é um filme que é muito do universo feminino, que eu acho que as mulheres estão bastante expostas e um olhar de uma mulher ali na câmera me deixa muito mais à vontade, assim. Me deixa muito mais à vontade. A gente gravou tudo em locação, né? Então, às vezes, estava muito perto, era só eu e a pessoa que estava na câmera, que era a Helene. Então, se fosse um homem, eu acho que a gente faz e tal, mas é muito mais confortável, né? Porque por mais que a gente não pudesse falar com a equipe, a gente criou uma conexão sem palavra que foi muito bonita. Foi muito bonita com todo mundo da equipe. E eu sentia que a Helene estava junto, ela sabia que não era fácil, eu também sabia que não era fácil para ela. E foi bom para... Eu espero que tenha sido bom para nós duas, assim. Legal. E a gente estava falando um pouquinho disso antes da live começar aqui nos bastidores, mas eu queria falar com você um pouquinho. Esse é um filme que é protagonista... Tem não só duas protagonistas mulheres, como outras personagens coadjuvantes mulheres muito bem construídas, né? Isso é uma coisa ainda muito rara, na verdade, no cinema. Eu ainda não tenho esse dado sobre esse ano no Brasil, mas eu sempre acompanho as pesquisas de Hollywood, né? E no ano passado, por exemplo, tem esse estudo da San Diego State University, que eles analisam 100 filmes de maior bilheteria dos Estados Unidos no ano, e então no ano passado 31% só tinham protagonistas mulheres, o que era um aumento de 7 pontos percentuais em relação a 2017, né? Então eu queria saber, assim, tanto como atriz, né, como alguém que está buscando papéis ou lendo roteiros, como uma pessoa que assiste filmes, você sente esses dados, essa falta de personagens, enfim, bem construídas. Eu não gosto muito do termo mulheres fortes, mas assim, o termo assim de complexa, né, de personagem que você quer assistir, quer fazer. Eu sinto sobretudo, às vezes, uma abordagem nessas personagens que são às vezes protagonistas, que às vezes eu identifico que é uma visão masculina sobre aquela mulher, sabe? Uma condução masculina sobre aquilo tudo. E aí eu acho engraçado, assim, porque eu falo, bom, a gente precisa de atrizes, mulheres, né, assim, porque, sei lá, a gente tá falando de Hollywood, que é a maior indústria do cinema, né? Então, que tenham ali o estereótipo de Hollywood, né, o talento, porque tem tantas talentosas, só que a gente precisa ter diretoras, a gente precisa ter roteiristas mulheres, assim, porque eu, como atriz, falo que é, às vezes, difícil no set você resolver um problema de dramaturgia, que você aposta numa situação que você fala, mas eu não concordo, eu não acho que isso aqui deveria ser assim, sabe? Não precisa ser nada tão grave, assim, mas falando, isso aqui é engraçado, porque não sei se isso aqui faz sentido, sabe? Eu tô falando não só no cinema, no audiovisual, tô falando no teatro, tô falando, né, essas mulheres dramaturgas, essas mulheres diretoras e tal. E o cinema eu acho que é mais difícil porque é uma indústria com muito dinheiro. E esse é meu primeiro filme e eu tô entendendo que é uma indústria, assim, eu não tinha noção de quantas pessoas trabalhavam para fazer um filme. É muita gente, assim. Então, às vezes, eu acho que, para além dessas personagens terem que estar, tem que existir e tal, tem que existir uma equipe feminina, assim. Não, e que as pesquisas mostram muito isso, né? Que se você tem uma roteirista mulher ou uma diretora mulher, o protagonismo feminino sempre aumenta.
Assim, Então, pesquisa atrás de pesquisa sempre mostra essa relação, né, entre as duas coisas. é, Não que um homem não possa também fazer, você não, está falando, claro, o filme é do Karim, tem uma claro, co-roteirista mulher também, né? Mas sim, uma coisa está bem ligada com a outra, né? tá. E o Karim é muito sensível, assim. Eu acho que essa questão dele falar do patriarcado também eu acho que é um interesse dele, Uhum, das experiências pessoais dele. E eu acho que, por exemplo, ele se cercou de uma equipe majoritariamente feminina, uhum, porque ele sabe que tem coisa que ele não entende, né? A primeira menstruação, por exemplo, né? E não que uma pessoa não possa falar sobre algo que ela não viveu, só que é bom ter uma pesquisa ali, né? Tá por dentro, assim. uhum. E eu acho que o que eu sinto falta às vezes é de uma. Acho que às vezes as personagens são erotizadas demais, objetificadas demais, e é só sintomático, na verdade. É só um reflexo, às vezes, do ambiente que aquele filme também foi feito. Uhum, com certeza. E pensando então em protagonistas, vou fazer uma pergunta aqui que chegou de Oliveira Bronson. Que personagem você gostaria de interpretar da literatura nos cinemas? Tem alguma que já está na sua cabeça, assim, que você gostaria muito? Tem um livro que eu sou muito apaixonada que chama A Desumanização. Não E sei. por coincidência, é um livro sobre duas irmãs, é do Walter Ah, Hugo Mãe, hum, e que uma morre. E eu adoraria fazer essa personagem que fica. hum. E é engraçado porque tem a ver um pouco com o Sim, filme, você assim. foi a que ficou, né? Numa vida invisível. Só que tem alguma coisa ali naquele livro que me encanta muito, assim. Extremamente. Eu acho que esse é o primeiro que me veio na cabeça, pelo menos. Tá. É, bom, a Isabel de Fátima Lourenço falou: A Vida Invisível me fez chorar muito, não só a mim, muitos na sessão choraram, É. na minha também. É, aqui ela já pergunta, ela já contou que tinha mais mulheres no set e também já contou um pouquinho mais sobre a preparação. Essa live fica salva, né? Depois todos vocês podem depois também assistir a parte que vocês perderam, que cada uma pessoa chega num horário, né? Aí eu queria fazer a pergunta, deixa eu lembrar, é do Michel Salles. Ele fez essa pergunta pelo Instagram. Qual a experiência de estrear o primeiro longa-metragem como protagonista? Ele é ator também, acho que ele quer Nossa, saber. esse é meu primeiro filme também. É uma loucura. Porque é isso que eu te falei. Eu sempre fiz muito teatro, né? Uhum. Aí eu fiz essa novela chamada Força do Querer. E aí eu fiz depois uma outra. E eu não tinha noção de nada, assim, do audiovisual. E eu também não tinha noção do quanto o filme ia ganhar, assim, essa dimensão que tá ganhando, assim. É incrível, mas eu confesso que a primeira vez que eu me vi na tela grande foi muito difícil. É mesmo? Foi muito difícil. Tipo, você ficou Porque pondo defeito em você mesmo? Como é porque foi? tá perto demais, tá grande Sei. demais. Eu tenho uma coisa assim, quando eu tô fazendo a cena, eu não fico pensando em qual é o enquadramento, qual que é. E o Karim também, né, é um diretor que não deixa, em hipótese alguma, ver revisão ou saber qualquer coisa da cena. Mas eu também não gosto de me ver muito, assim. Então, a primeira vez que eu me vi. Porque eu tenho uma formação do teatro, você faz uma peça e acabou. Ela acontece ali, né? Ali. Eu não vou ver depois. O filme fica. E fica mesmo. E fica na memória das pessoas, e fica na internet, vai ficar, sabe? E isso é uma coisa que eu gosto, assim, mas que eu fico assim, gente, que coisa louca que é o cinema, sabe? Não, e também, assim, além de tudo isso, eu acho que ao estar envolvida na Vida Invisível, você esteve envolvida num ano muito particular do cinema brasileiro, né? Em que, por um lado, foi histórico, né? A gente teve filmes brasileiros sendo exibidos e premiados em basicamente todos os festivais internacionais mais importantes, né? E ao mesmo tempo um ano horrível do cinema brasileiro. Hoje mesmo a gente teve outra notícia, né? Que a Secretaria de Cultura vai para o Ministério do Turismo, então problemas na Ancine, ameaça de censura, uma série de medidas do governo que apontam para um desmonte mesmo, né? Do cinema nacional. Como é que foi para você estar nesse ano? Assim, é um ano muito para você chegar no cinema nesse ano tão contraditório até, né? Tão bom e tão ruim assim. Tem isso também, né? Porque, assim, um pouco para além do meu ego e da minha experiência pessoal, o Vida tá ganhando uma dimensão nacional e internacional, e não só o Vida.
Vida Invisível, vários filmes brasileiros, né, ganhando muita repercussão nacional. Talvez seja... Eu conversei com alguns júris de Cannes, quando a gente ganhou a mostra, e eles muito empolgados com o que a gente anda produzindo, assim, ultimamente. E muito chocados com o que tá acontecendo aqui, assim. É muito complexo, assim, mas quando esse governo ganhou, acho que eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, acho que ninguém que votou nesse novo governo pode se surpreender tanto, porque sim, o que foi prometido está sendo feito, né? Então, é muito complicado. Eu acho que tudo que a gente for produzir a partir de agora é um pouco uma resistência, né? Assim, se configura como resistência, não tem como. Os ataques não só à arte, né, ao cinema, tem peças sendo censuradas pelo governo, né, da Caixa Econômica está impedindo alguns espetáculos com temáticas específicas, e São Paulo vai fazer por conta do Alê, né, que é o secretário, vai fazer um verão sem censura aqui em São Paulo, que é super legal. Mas eu acho que a gente tem que começar, de fato, ser resistência, assim, porque os ataques são à cultura, os ataques são aos professores, né? São setores da sociedade de base, assim, de reflexão, que eu acho que, de fato, mudam um país. Eu acho que a educação muda um país, acho que a arte dá um caráter ao país. Então, a gente vive um momento que eu acho que, sem esmorecer, a gente produzir cada vez mais. E até essa possível indicação ao Oscar, eu acho que pode ser fantástico para esse momento. Eu repito, um pouco para além do ego das pessoas que fizeram esse filme, eu acho que tem um cunho político, assim, eu acho que a gente pode falar com o mundo inteiro sobre o que está acontecendo aqui. E eu acho que a temática do Vida Invisível sobre o patriarcado, sobre o machismo, precisa acontecer, porque são bases também de um pensamento fascista, sabe? São bases de um pensamento muito conservador e que a gente identifica claramente, pelo menos nos Estados Unidos, pelo menos aqui na Itália, né, em vários países em que tem um rosto conservador, eu consigo identificar politicamente isso também no filme, assim. Eu acho que é uma base, o patriarcado é uma base para né, para um sistema bastante conservador. E até por isso o filme, acho, funciona tão bem em tantos lugares, né? Porque ele está nos anos 50, mas ele está muito hoje, né? Então, fala com vários lugares, né? E é impressionante, assim, a gente gravou esse filme ano passado, num contexto, né? Eu acho que em poucos anos o Brasil foi escalando, e hoje a gente vê o que a gente está vendo, e o filme estreia esse ano, num momento em que tem falas absurdas, assim, em relação à mulher. Então eu acho que para além do filme ter uma qualidade técnica fantástica, que eu acho que, né, o Karim e a Helene são, né, muito primorosos, assim, no fazer do filme, tem uma temática que não só envolve o Brasil, mas envolve o mundo, assim. A gente está viajando com esse filme para vários lugares e as mulheres se conectam mesmo assim com o filme, acho que conseguem ou conectar com coisas que elas já viveram ou coisas que a avó viveu ou a mãe viveu, assim. E é muito rápida a conexão, né? Sim. E você falou do Oscar, você vai viajar para lá em breve, não é isso? Para Los Angeles, para participar da campanha. O que você já sabe, assim, muitos eventos, como é que então, é um trabalho, né? Isso daí é pesado. É um trabalho, só que o que aconteceu? Por problemas de data, porque eu vou para a China também. O filme vai passar no Festival de Cinema Brasileiro lá da China. Que legal. E a Argentina. Acontece que eu não vou conseguir ir para Los Angeles. Você vai fazer outras viagens. Eu vou para a Argentina, para a China e depois para Havana. Entendi. Que é incrível também. Também, com certeza. Mas a campanha, assim, acontece muito, né? O Rodrigo Teixeira, que é o produtor do filme, com o Karim, que é o diretor. Eu acho que eles já devem estar bem esquematizados. Sim. Aí eu queria fazer uma pergunta da Larissa Mano, ela mandou também pelo Twitter, ela falou, eu queria saber, para além da Vida Invisível, essa é para sua carreira mesmo, tá? Eu queria saber qual foi o trabalho que você mais se divertiu fazendo, seja pelo elenco, roteiro, liberdade ou outro motivo, e qual artista que você mais gostou de trabalhar junto e adoraria trabalhar de novo? O Vida Invisível eu me diverti horrores. Muito. Apesar dos pesares. Do tema. Foi muito bom, assim, porque esse rigor, assim, que o Karim colocou no set,
quando eu pelo menos funciono assim, quando tem uma delimitação assim de jogo, de o que eu consigo me jogar, sabe? Porque tem um. Então eu não podia estar com o celular na mão, eu não podia falar com ninguém. Eu tinha que bordar, então eu bordava mesmo, sabe, vivia aquilo que eu tinha para viver da maneira mais profunda. E isso é bom para mim, assim, eu gosto, assim, me divirto. De realmente Não, estar lá. eu não consigo durar tantos dias e tantas horas. Mas eu vou bem, assim. Tá. Agora, um artista que eu gostaria de trabalhar de novo são alguns, viu? Difícil escolher. Eu gostaria de trabalhar de novo com a Ana Beatriz Nogueira, que é uma atriz que eu admiro muito, e a gente fez uma novela chamada O Sétimo Guardião, que foi pro ar esse ano, lá na Globo, e eu adorei trabalhar com ela. Foi muito bom. Legal, então respondido. O Júnior Schenkel pergunta, muitos filmes acabam tendo repercussão nacional e internacional. Você acredita que a repercussão ajuda que novas produções sejam feitas, mesmo com a censura? Só a repercussão internacional? É difícil, né? Repete a pergunta. Vou até juntar duas que ele fez, as duas são do Júnior. Ele falou, muitos filmes acabam tendo repercussão nacional e internacional. Você acha que a repercussão ajuda que novas produções sejam feitas, mesmo com a censura? Nossa, ele tá mandando várias, então vamos devagar, né? Ele também falou se a Ancine é uma das opções para conseguir financiamento. Podemos perceber um aumento do apoio contrário ao que o governo vem expondo. Seria um momento onde empresas se desvinculassem e patrocinassem o todo do projeto? Acho que a pergunta dele em geral é assim, como a gente vai produzir, né? Mais assim, ideias de formas. Ou é a política pública mesmo que. Eu acho que a política pública garante, eu acho que isso é uma coisa que tem que existir, deve existir, eu acho que é do cunho público, sim, e do Estado, garantir que projetos que não tenham a pegada tão comercial existam. Porque se a gente fica só no empreendedorismo de privado, filmes mais autorais e ousados e com uma visão que não estão ligadas à indústria, não vão existir. Eu acho isso um grande problema. Eu acho que é criar uma narrativa do nosso tempo recortada pelos empresários. E isso acho que não tá certo, né? Eu acho que é injusto. Então, eu acho que a Ancine, que foi criada, a gente só está vivendo o que a gente está vivendo porque tem Ancine. Porque a gente pode falar dos problemas da Ancine, né? Como quando estava nas eleições discutindo a Lei Rouanet, vamos falar sobre a Lei Rouanet. Mas eu não acho que é eliminando a Lei Rouanet, é eliminando a Ancine que a gente resolve o problema. Né? Parece que tudo virou inimigo e as pessoas nem sabem o que é a Lei Rouanet e nem sabem o papel da Ancine, né? Sim, e na verdade a repercussão vem porque a produção foi possibilitada pelas políticas públicas. Acho que o Karim, assim como o Kleber, por exemplo, do Bacurau, são muitos símbolos dessas décadas de política pública e de investimento, né? A maturidade dos dois cineastas nesse ano e todos esses outros projetos não é por acaso, né? Na verdade. Completamente. Eu acho que você não faz um artista do dia para a noite, você não faz um período artístico, assim, ou às vezes uma linguagem assim, né? Não é uma coisa que demora, é uma construção. Eu, por exemplo, a minha formação como atriz se dá muito no público. Eu comecei a fazer teatro na Prefeitura de São Bernardo, que era um projeto fantástico, que eles davam oficinas pelos bairros de São Bernardo do Campo. Depois eu fui para a Fundação das Artes São Caetano do Sul, que é metade privada, metade pública. Depois eu fui para a SP Escola de Teatro, que é aqui em São Paulo, que também é pública. Depois eu fui para a USP, para a Universidade de São Paulo, que também é pública. Toda essa minha formação, assim, talvez se eu não tivesse tido as oficinas culturais de São Bernardo do Campo naquela época, eu não estivesse aqui conversando com você, né? Eu acho que o campo da cultura, assim, ele tem que ser disseminado publicamente, as pessoas têm que ter acesso a isso, assim. E acesso no bairro mesmo, sabe? E o que está sendo feito, né, que é um desmonte completo, não só infelizmente não só da cultura, mas da educação também, né? Estão querendo fechar algumas escolas
além de nos atrasar socialmente, nos atrasa economicamente. Porque o cinema movimenta um dinheiro alto, o cinema emprega muita gente. Com certeza. Né? A gente produz dinheiro, a gente produz mercadoria, sabe? Né? O Vida Invisível ganhou o Anserta Regaro, o Bacurau ganhou, né, o prêmio do Júri em Cannes. Isso é muito grande, assim, isso movimenta muita coisa, né? E eu acho que não só na arte, mas esse plano de governo, né, assim, tira a árvore, sei lá, para criar gado, né? Tem uma mancha enorme no nosso litoral e nada está sendo feito, sabe? Isso tudo só está fazendo a gente dar 1000 passos atrás, enquanto os outros países estão investindo em tecnologia, em educação, em dar conta um pouco desse biossistema que a gente é o único que a gente tem, assim. Então, acho que os passos que a gente está dando para trás vão ser muito sentidos daqui a uns anos. A gente nem está sentindo ainda, de certa forma, né? Eu acho que a próxima geração. Assim, exatamente. Se o cinema para agora, a próxima geração faz o quê, né? Quando tem uma lacuna assim geracional, é muito difícil retomar. E por isso que a gente tem que continuar produzindo. É muito complicada essa pergunta, né? O como. Eu acho que a gente tem que pressionar para que as políticas públicas se mantenham. Legal. Outra pergunta do Oliveira Bronson, que eu achei bem legal. Com cineastas nacionais de terror despontando, graças ao laudo autoral, como, por exemplo, Rodrigo Aragão, Juliana Rojas, Gabriela Amaral Almeida, você tem vontade de trabalhar nesse gênero? E quais são seus filmes de terror prediletos? Você gosta de filmes de terror? Eu não sou uma fã do filme de terror, mas eu adoraria fazer um filme de terror. Eu acho que ia ser legal. Quer dizer, não sei também. Ou talvez um pouco perturbador, sei lá. Eu não tenho um filme de terror predileto, eu acho. O Corra, talvez. Corra é legal. Acho legal o Corra. Certo. Algumas perguntas sobre a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro faz uma participação bem especial no filme. Eu nunca sei se a gente deve falar o que ela faz no filme. Eu acho que não. Mas, enfim, né? A Maria Paula está perguntando como foi conhecer, trabalhar com a Fernanda Montenegro. E o Júnior Schenkel, de novo, ele está perguntando se você acha que há outras atrizes como a Fernanda Montenegro no mercado brasileiro, né, na arte brasileira, ou você acredita que ela é um caso raro, assim, esse peso tão grande dela? Não, é um peso muito grande, assim, né? Eu acho que a Fernanda tem uma história, assim, que é um pouco, ela estava ali na construção um pouco do teatro no Brasil, né, do cinema e da televisão, né? Então é um caso raro. No entanto, eu acho que às vezes o recorte talvez seja injusto. Né? Porque eu acho que tem grandes atrizes que viveram também muita coisa, né? E que talvez não sejam tão conhecidas, que estavam nas bases disso tudo e não sejam tão conhecidas. Mas trabalhar com ela foi incrível. Ela é realmente muito generosa. Parece que ficar falando disso é meio clichê, mas mas assim, eu fiquei muito nervosa quando conheci ela, sabe? Tipo uma atriz que intimida, assim, pela história, né? Trajetória, né? E ela sabe que a gente fica meio nervosa e ela lida assim, da melhor maneira. Assim, então ela pega em você, ela fala, conversa, assim. E aí quando eu me vi, eu tava conversando com uma atriz que eu admiro, que talvez eu seja atriz porque ela foi atriz, né? Porque ela dignificou tanto, assim, essa carreira que eu, sei lá, eu tenho a honra de ter a mesma profissão que ela, assim. Mas aí era a gente conversando para criar personagem, então foi incrível. Foi incrível. Mais uma pergunta, de novo, da Oliveira. Você tem cineastas europeus que você gostaria muito de trabalhar e por quê? Olha, eu tenho... Você falou da Nadine Labat, que é uma pessoa que eu conheci lá em Cannes, poderosíssima. Fiquei chocada. Meu Deus, como é poderosa, assim, naquele ambiente... Cannes, não sei o quê, e ela era presidente do júri, eu fiquei assim, gente, que mulher, assim, e o que ela deve ter vivido para chegar ali? Sim. Sabe? E o quanto, sei lá, ela deve estar abrindo portas. E que também é atriz, né? Que também é atriz. Também dialogar com você coisas bem legais. Posso pedir ela? Mas ela nasceu aonde? Ela, na verdade, é do Líbano, mas tudo bem, tá valendo. Tudo bem? Internacionais. Vai, tá tudo bem, vai. Eu conheci ela aí na França. E ainda é uma mulher no cinema, então foi perfeita a resposta. Legal.
Carol, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Gente, eu também poderia ficar 1000 anos aqui, junto com as perguntas de vocês e as minhas. Eu também poderia. Né? A gente faz outra vez. Faz. Depois a gente faz. Depois que ganhar o Oscar, a gente faz uma nova. Mas eu queria terminar fazendo a pergunta que eu faço para todas as mulheres que eu entrevisto aqui no Mulher no Cinema, que é: que conselho você daria para mulheres que querem trabalhar no cinema e estão vendo você aqui? Se tiver um aparelho auditivo, desliga às vezes. Maravilhoso, esse nunca ninguém deu. Para não ouvir coisas desagradáveis. Dá uma filtrada. Dá uma filtradinha, se faz de doida às vezes. Ri. Sei. Não sei, tem situações chatas, né? Mas eu acho que é difícil falar, assim, especificamente do cinema, né? O set, assim, é um ambiente, de fato, bastante masculino. Mas eu tive algumas sortes, assim. Por exemplo, o Carinho é uma sorte, sabe? É um cara que não permitiu em nenhum momento qualquer tipo de agressão ou frase errada. Então, é possível também, sabe? Não tá tudo tão ruim. Tá ruim. Mas a gente sempre sabe que pode piorar. Então, vamos pra frente. Então, desliga às vezes o aparelhinho auditivo. Se tiver, já ajuda. Maravilha. Muito obrigada, viu, Carol, por participar. Foi ótimo poder conversar com você. Então, só para retomar, né, lembrar vocês, o Vida Invisível estreia de 21 de novembro. Assistam no cinema, assistam nas primeiras semanas, né, para valorizar o cinema nacional nas salas. E é isso, a gente se vê na próxima live. Tchau, gente. Adorei. Obrigada.